Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa aulinha. Hoje a gente vai falar sobre requisições assíncronas, que a gente costuma chamar de AJAX, e como que isso pode ser utilizado para a gente poder criar aplicações interativas, né? Sites que consomem dados, né, de outros lugares, né, de onde quer que seja. E isso permite a gente fazer coisas muito legais. A gente vai ver alguns recursos meio avançadinhos do JavaScript, por exemplo, o uso de promessas, né, o próprio Ajax. Mas eu vou tentar ir com calma para a gente poder entender tudo. E aí eu tô com um roteirinho aqui que a gente vai primeiramente, né, falar sobre o que é essa requisição assíncrona, que a gente chama de Ajax. A gente vai ver uma forma nova ou mais recente de fazer Ajax que chama Fetch. A gente vai ver esse conceito de promessa em JavaScript, que é bem legal, que também é um recurso novo. E aí a gente vai passar para a parte é, de interesse mesmo dessa aula, que é a gente vai fazer requisições Ajax, né, assíncronas, para algumas APIs publicamente disponíveis que estão aí, como por exemplo uma API que fornece dados sobre Pokémons. Também tem uma API que fornece dados sobre Star Wars. E também tem APIs, né, que foram criadas durante a pandemia que fornecem dados sobre a situação do Covid, estado por estado ou no país inteiro. E aí, por fim, eu vou apresentar uma lista com várias APIs de outras coisas também. Tem a API da Marvel, tem um monte de coisa bem legal que a gente pode utilizar, né, se a gente quiser fazer. Quem gosta de League of Legends, Dota e tal, tem API que permite você criar um site que vai consumir os dados de número de vitórias, os heróis, né, os campeões utilizados por cada jogador e tal. Você pode fazer coisas muito interessantes com isso. A gente vai fugir um pouquinho da nossa temática de jogos, mas ainda assim a gente pode fazer coisas relacionadas a jogos, né, bem interessantes. Parece, deu barulhinho de que alguém entrou, mas não veio notificação aqui para mim. Então é isso. Então vamos começar no nosso primeiro tópico. Eu vou compartilhar a minha tela. Aqui eu estou mostrando para vocês a atividade, né, que quem quiser exercitar esse conceito é a atividade que vocês podem fazer. É uma Pokédex que é como se fosse uma agendinha que o Ash lá, que é o personagem do Pokémon, ele vai preenchendo na medida que ele vai encontrando os Pokémons e capturando e tal. Aí tem informação sobre cada Pokémon. Aí a ideia é que a gente tenha a lista com todos eles e clicando em um Pokémon, a gente consegue ver detalhes. Qual que é o nome dele, o número, uma descrição, tá em inglês, porque a API de Pokémon é em inglês. Quais são os tipos desse Pokémon, se é mais de um, altura, peso. E a gente pode colocar várias outras informações que estão disponíveis na API também, se a gente quiser. Então, esse aqui é uma das coisas que a gente consegue fazer, né, utilizando essas requisições AJAX ou assíncronas. Eu quero explicar para vocês o que é esse lance da requisição assíncrona. É o seguinte, eu abri a ferramenta do desenvolvedor e eu vou recarregar a página, só que eu vou recarregar ela fingindo que eu estou num celular ou num dispositivo que tem uma conexão 3G meio devagar. O Google Chrome me deixa fazer isso. Aí eu vou atualizar a página e a gente vai ver algumas coisas acontecendo. Olha só, essa lista aqui ela vai sendo preenchida ao longo do tempo e a página vai sendo carregada. Além disso, a gente tem esse gráfico que a gente chama gráfico em cascata aqui também e eu vou explicar tudo isso. Para a gente entender o que está acontecendo, eu vou subir no topo dessa lista e a gente vai ver o primeiro item dessa lista.
Cada elemento dessa lista chama de requisição. A requisição é o navegador, ele envia uma solicitação para o servidor que está hospedando a página para poder pegar um arquivo. No caso, a primeira requisição que é feita quando a gente entra no site é a requisição referente ao arquivo HTML, né, ou a página inicial. Essa requisição ela foi feita e aqui aparece o código da resposta. Deu código 200 e 200 em HTTP, que é o protocolo principal da web, significa, beleza, o servidor tinha esse arquivo e entregou ele. Aqui aparece qual que é o tipo dessa resposta, é um documento HTML e o tamanho da resposta. Esse gráficozinho verde aqui, ele indica quanto tempo demorou desde que a requisição foi feita até ela ser baixada, né, e o navegador poder começar a entender que página é essa para poder mostrar alguma coisa. Assim que o navegador, aí eu vou clicar nessa requisição e a gente pode ver que a resposta dela é o arquivo HTML dessa página. Aí o navegador recebeu um arquivo HTML, o que ele vai fazer? Ele precisa começar a ler esse arquivo. E no que ele está lendo, ele vai encontrar, por exemplo, essa linha aqui, ó. Essa linha, link rel style sheet, ela está incluindo um outro arquivo, que no caso é CSS. A próxima linha está incluindo outro arquivo e a outra outro arquivo, depois essa aqui define um íconezinho que aparece na aba do navegador. Então, olha só, no que o navegador lê essa linha aqui, ele já começa a baixar, ele faz uma nova requisição que é para poder baixar esse outro arquivo aqui. No que ele lê essa linha, ele faz uma nova requisição para poder baixar esse. Depois, nova requisição para baixar esse, nova requisição para baixar esse outro arquivo. E a gente pode ver isso aqui, ó. A segunda requisição foi feita para esse arquivo CSS lá do servidor da Google, que é para poder incluir uma fonte, né, diferente, essa fonte que chama Roboto, é a fonte padrão do Android. A terceira requisição é a requisição do arquivo CSS, nosso próprio, dessa própria página. A quarta requisição também. A quinta requisição já é do íconezinho. E aí o navegador continua lendo o arquivo HTML e encontrando, opa, incluiu um arquivo JavaScript, incluiu uma outra imagem. E aí ele vai criando uma requisição nova para cada arquivo que ele encontra. Essas requisições que são gerenciadas pelo próprio navegador, né, quem está fazendo a requisição é o navegador para o servidor web que hospeda o site, a gente chama elas de requisições síncronas. Só que depois que o site foi carregado, a gente pode criar código JavaScript para poder fazer novas requisições nós mesmos via código JavaScript. Essas requisições a gente chama de requisições assíncronas. E o nome dessas requisições assíncronas tem a ver com a técnica que é utilizada para poder fazer elas via JavaScript, que tem esse nome de AJAX. Então, AJAX nada mais é do que uma técnica para você, em JavaScript, fazer requisições você mesmo depois que a página foi carregada. Por exemplo, na hora que eu clico em um Pokémon, eu posso fazer uma requisição AJAX para poder pegar os detalhes desse Pokémon, porque eu preciso mostrar isso agora. Essa requisição não foi o navegador que fez por conta própria, foi o meu código JavaScript que pediu ao navegador para criar essa requisição e enviá-la para o servidor. Então, isso é uma requisição assíncrona. Olha só, eu vou clicar, vocês vão reparar o seguinte, eu vou clicar aqui no Caterpie, que é o Pokémon 10, e vocês vão ver que essa listinha aqui, ó, de requisições, ela vai descer um pouquinho, porque a requisição para o Caterpie será feita. Cliquei aqui no Caterpie, aí olha só, apareceu mais um item aqui, que foi a requisição ao Pokémon 10. Se eu clicar aqui, eu consigo ver o que foi a resposta. E a resposta foi um negócio super esquisito aqui, ó, que a gente vai entender o que é. Mas o que importa é, foi feita uma requisição, porque eu escrevi um código JavaScript responsável por fazer essa requisição AJAX na hora que eu clicar em algum Pokémon da lista.
E quando a resposta a essa requisição chegou, eu executei um código que preencheu esse pedaço da página aqui. Movendo para o segundo tópico, vamos falar como que a gente pode fazer essas requisições assíncronas, ou essas requisições AJAX. Eu vou abrir aqui a aba do console e nessa aba aqui da ferramenta do desenvolvedor, a gente pode digitar código JavaScript, né, do jeito que a gente quiser. E aí existe essa função que chama fetch. A função fetch, ela faz uma requisição AJAX. E aí ela recebe pelo menos um parâmetro que é, ok, você quer requisitar quem? Você está mandando essa requisição para onde? Então, eu vou fazer uma requisição AJAX aqui para a API de Pokémons. A API de Pokémons é essa aqui, ó, pokeapi.co, não é .com. E aí, se eu fizer uma requisição para https pokeapi.co/api/v2 Pokémon um número, aí eu vou colocar aqui os 150, sei lá. Se eu fizer uma requisição para esse endereço todo aqui, eu vou, né, a API, né, esse servidor do Pokémon vai me retornar alguma informação. Então vamos fazer esse teste aqui, ó. Então, https pokeapi.com/api/versão2/Pokémon/150. Olha, no que eu fiz isso, não aconteceu nada. Mas se eu olhar aqui na aba de Network, que é a que mostra as requisições que foram feitas, eu posso ver que existe a requisição para o Pokémon 150. E o servidor retornou 200, quer dizer que ele conseguiu me responder certinho. E aqui em Preview eu posso ver essa resposta, né, daquele jeito esquisito ou de um jeito mais bonitinho. Aqui desse jeito mais bonitinho fica fácil de eu ver qual que é o nome do Pokémon 150, Mewtwo. Qual que é o ID dele, 150. Qual que é a altura dele, 20. Qual que é o peso dele, 1220. Então, só de eu escrever aquele fetch para cá, a requisição já foi feita. Só que eu não fiz nada com essa requisição. Eu ainda não utilizei ela. O que eu vou fazer aqui? Para eu poder utilizar o resultado do que essa função fetch me dá, eu tenho que escrever aqui, ó, .then em inglês é então, e aí eu vou passar para esse then um negócio, uma função. Tá? JavaScript tem essas loucuras, na verdade o tempo inteiro a gente está fazendo isso, que é passar uma função como parâmetro para outra função. Isso é um negócio super legal da linguagem. Então eu vou escrever uma função, na verdade em vez de eu escrever a função como né, do jeito tradicional, eu vou usar a sintaxe da função seta. Então eu vou fazer da seguinte forma, resposta seta console.log resposta. Então o que eu vou fazer? É o seguinte, quando a gente escreve fetch, o navegador vai fazer a requisição que a gente pediu ele para fazer, requisição AJAX. E aí, quando a gente coloca .then, é tipo assim, olha navegador, faça esta requisição. Então, e aí, chame esta função que eu estou passando como parâmetro. Quando a resposta dessa requisição chegar, só quando ela chegar, porque pode ser que ela demore a chegar, pode ser que a API de Pokémon está lotada de gente utilizando ela, aí ela está demorando 10 segundos para responder. Então, é por isso que chama então, inclusive, né? Tipo assim, olha, faz a requisição. Quando chegar a resposta, então execute essa função minha aqui que vai fazer alguma coisa com essa resposta. Lembrando da sintaxe de função seta, que aqui seria equivalente a isso aqui, ó. Escrever a palavra function, colocar aqui que ela recebe um parâmetro que eu dei o nome de resposta, aí a gente abriria o corpo aqui,
colocaria isso aqui, ponto e vírgula, fecharia isso aqui. Tá? Só que o legal de usar a função seta é que a sintaxe fica bem mais diretona, né? É assim. Então vamos ver o que acontece. Executando, olha só, a requisição demorou um pouco. E aí quando chegou a resposta, o navegador executou essa função minha aqui, que simplesmente printou aqui no console qual que era a resposta. E a resposta foi isso aqui, ó, um objeto JavaScript com várias propriedades. Inclusive falando, olha, o status dessa requisição foi 200, ou seja, a API de Pokémon, ela encontrou os dados referentes ao Pokémon 150 e está retornando, né, conforme solicitado, conforme esperado. Agora, para eu poder pegar o resultado dessa requisição, tipo assim, beleza, eu quero os dados lá do Pokémon. Eu tenho que fazer o seguinte: primeiro, eu tenho que converter a resposta para um formato que chama JSON. E eu explico. E depois é que eu vou printar no console. Olha só. Chegou a resposta e agora o objeto que foi printado no console é aquele mesmo que a gente já viu. O nome do Pokémon é o Mewtwo, o ID dele é 150, a altura dele é 20, o peso 1220. Legal, para a gente poder entender o que está acontecendo com esse fetch, qual que é o lance desse then aqui, a gente tem que entender o conceito que a gente vai ver no terceiro tópico da aula de hoje, que é o conceito de promessa. Uma promessa é o seguinte: o método fetch, a função fetch, ela retorna uma promessa. Uma promessa em JavaScript é a garantia de que algo vai acontecer no futuro. Dando certo ou dando errado, o fetch ele requer uma resposta. Né? A gente solicita, né, um recurso, né? Solicita um arquivo, solicita a informação de um Pokémon, usando o fetch. Aí o fetch retorna uma promessa, que é algo que pode dar certo, pode ser... na verdade, a promessa ela pode ser cumprida, ela sempre será cumprida. Seja com uma mensagem de sucesso, seja com um caso de erro. Erro, por exemplo, você solicitou um Pokémon que não existe. Os Pokémon número 1000, ele não existe. Então, a promessa ela vai ser cumprida, porém, com uma situação de erro. E aí, a promessa ela é um objeto que, né, ela pode demorar a ser cumprida. Daí a questão de ser, que a gente chama de assíncrono, né? Não é exatamente na hora que você vai receber a resposta. Ela vai ser respondida ao longo de algum tempo, que pode ser muito rápido ou pode ser demorar. De toda forma, ela funciona dessa forma que a gente chama assíncrona. E aí, se a gente quiser fazer alguma coisa com essa promessa, a gente tem que colocar ponto then nessa promessa. Ou seja, eu poderia fazer assim, ó, let promessa de pegar info do Pokémon número 200. Vou criar uma variável brutal aqui, ó. E ela vai ser esse fetch. Eu vou colocar aqui a URL do Pokémon 200. Legal. Aí eu vou escrever agora. Eu quero mostrar qual que é esse Pokémon 200 aqui no console mesmo, igual a gente fez antes. Então, promessa de pegar a informação do Pokémon 200.then, ou seja, quando ela tiver sido concluída. Detalhe, ela já deve ter sido concluída, tá, gente? Porque assim que eu fiz o fetch, a requisição já foi enviada. Ou seja, aí beleza, then eu vou pegar a resposta, vou converter, né, chamar aquele tal de JSON.
Eu vou formatar de um jeitinho aqui diferente para ficar mais legível. Depois eu vou pegar os dados desse Pokémon e eu vou colocar console.log dados. O name, né, desse Pokémon. Reparem, eu esqueci de mudar de 150 para 200, então ele pegou o Mewtwo de novo, né? Mas de toda forma, ela foi instantânea, tá? Porque assim que eu fiz o fetch, a requisição já voltou e tal. E aí quando eu coloco .den nessa variável que continha essa promessa, ele executou, né, instantaneamente este primeiro den e depois o segundo den. Qual que é o lance da gente ter 2 dens? Eu poderia ter 10 entões. Poderia ter 10 então aqui, um na sequência do outro. E aí, assim que o primeiro den terminar, o segundo den é chamado. E aí o terceiro, o quarto, o quinto, etc. Legal. Por que eu tenho que chamar esse ponto JSON aqui? O que significa JSON? Olha só, quando a gente faz a requisição, a resposta que a gente recebe é um texto. É essa string aqui, ó, em uma única linha e tal, uma sintaxe muito louca, tá? Essa sintaxe, ela tem esse nome, JSON. E é um negócio que foi criado no JavaScript, esse JSON, só que hoje ele é utilizado para várias outras coisas, em várias outras linguagens também. O JSON é basicamente um formato de arquivo, vamos dizer assim, que permite a gente representar informações, assim como um outro formato muito famoso que chama XML. Só que hoje em dia a gente costuma usar até muito mais JSON do que esse formato XML. Neste caso aqui, esse arquivo, entre aspas, JSON, ele está representando as informações do Pokémon 150. E aí ele segue um formato né, de chaves. Quando tem string, utiliza aspas, 2 pontos, aí abre um colchete, que é um vetor, né, um array. Ele tem um formato que é semelhante à forma como a gente cria objetos em JavaScript. Tanto que JSON significa JavaScript, JS, Object Notation, ou seja, a notação de objetos de JavaScript. Só que isso aqui, gente, é uma string ainda, tá? O que o servidor responde é uma stringona, esse texto aqui. Só que para a gente poder acessar as propriedades do objeto representado no formato JSON por essa string, a gente precisa, né, dessa forma aqui bonitinha, a gente precisa chamar aquele ponto JSON. Tá? Então, recebi a resposta, quero interpretar o texto, a string recebida, como um objeto JavaScript. Aí a gente tem que fazer esse primeiro den. Assim que o navegador conseguir pegar esse texto e transformar ele num objeto JavaScript bonitinho para a gente, aí ele vai executar o segundo den. Tá? Isso aqui acontece instantaneamente, tá, gente? Isso não demora, não é nada complexo, não. Mas só para mostrar para vocês, né, como é que a coisa funciona. E aí, né, quando isso aqui foi feito, o segundo den nosso foi executado. Para a gente poder utilizar promessa, só está faltando uma coisa para eu mostrar para vocês, que é o seguinte. Vamos tentar solicitar aqui um Pokémon que não existe, tá? Vou tentar aqui o Pokémon número 1000. Aí, olha só, deu um erro aqui no console, tá? Se eu olhar aqui as minhas requisições, olha, foi feita uma requisição para o Pokémon 1000, só que o que foi retornado foi número 404. Esse código aqui eu tenho certeza que vocês já se depararam com isso. Acontece quando a gente faz uma requisição para um documento, um arquivo que não existe. O servidor não tem esse arquivo, não tem esse recurso. Tá? Então ele responde, em vez de 200, 404. E foi o que aconteceu. Mas como é que eu faço, então, para, usando as promessas, eu verificar que deu um erro? Tá? Eu posso fazer da seguinte forma. Eu vou
eu vou limpar o meu terminal aqui. Olha só, eu posso colocar aqui na promessa, além do ponto then, eu posso colocar um ponto catch. E aí, aqui no catch, eu posso colocar assim, resposta, console.log resposta. O ponto catch é tipo assim, olha, deu erro em algum dos thens aqui para cima. Então, em caso de dar erro, eu quero fazer, né, navegador, que você chame essa função aqui. Vamos testar. Aí agora, na verdade, esse erro que apareceu aqui, ó, erro de sintaxe, token inesperado na posição 0, foi um erro que aconteceu aqui, ó. E aí, quando eu coloquei esse console.log resposta, ele está me informando desse erro que aconteceu aqui. Porque a resposta não foi uma string nesse formato JSON, mas simplesmente um textinho, not found. Tá? Foi só essa stringzinha aqui. E aí a gente pode utilizar isso, né, esse catch, para a gente poder tratar os erros. Existem muito mais coisas para a gente poder falar sobre promessas, tá, gente? Por exemplo, como que você cria uma promessa? O jeito que a gente está fazendo aqui, a gente está só interagindo com o ponto then ou ponto catch com uma promessa que foi criada pelo próprio navegador dentro dessa função fetch. Mas é possível a gente criar uma promessa também, tá? Nós mesmos. Eu vou até fazer isso aqui, mas isso aqui é só para ilustrar. Provavelmente vocês não vão precisar disso para poder fazer atividade, só que mesmo assim é uma coisa bem interessante da gente ver. Olha só, digamos que eu queira criar uma função que vai fazer o navegador esperar um tempo, sei lá, espere 2 segundos e só então execute essa função aqui que eu vou passar como parâmetro. Eu poderia criar essa função assim, ó, esperar versão 1. O que essa função faz? Essa função ela vai receber quanto tempo ela precisa esperar e assim que esse tempo passar, ela vai chamar um segundo parâmetro aqui, que é uma função que foi passada como parâmetro, né, para essa esperar. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Esperar versão 1, que eu vou criar a versão 2 daqui a pouco. Vai esperar 2 segundos e assim que, né, depois que esperar, vai executar uma função que vai dar uma janelinha de alerta. Vou dar Enter, não aconteceu nada. 2 segundos depois, janelinha de alerta. Aí, gente, olha só. Funciona e tá beleza. Mas se eu tiver um caso que eu quero esperar 2 segundos, mando o alerta. E aí depois eu quero, aí vou fazer assim, ó. Opa. E aí depois eu vou dar o alerta e aí eu quero esperar mais um tempinho. Esperar V1. Agora eu quero esperar mais 1 segundo. E dar um novo alerta. Vamos. Vixe, perdi tudo. Bom, ia funcionar daquele jeito, tá? Só que aí, suponha que eu quero fazer aí eu quero executar uma animação, depois esperar mais 3 segundos, esperar uma coisa, esperar mais 4 segundos, e aí eu vou fazendo várias coisas. Esse código ficaria hiper aninhado, tá? Tipo assim, definindo uma função dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Isso até tem um nome que chama callback hell, inferno das callbacks. Vamos pegar esse aqui que tem um Ryu por algum motivo. Olha só.
eu faço uma coisa, assim que ela for concluída, eu vou executar essa função. E aí, com esse resultado, eu vou chamar essa função loadLink. E quando eu tiver ele, eu vou executar essa outra função. E aí, tá vendo que fica um código todo aninhado, tá? E isso aqui é um código difícil de ler, difícil de dar manutenção, difícil da gente tratar erro que aconteceu no meio do caminho ou no final. Então, é um tipo de código que antigamente era o único jeito que a gente tinha para fazer, mas hoje em dia, né, que criaram a promessa, a gente consegue fazer de um jeito diferente. Vamos ver então como que eu posso criar uma função esperar que utiliza uma promessa para poder deixar esse código mais bonitinho. Então, olha só, a função chama esperar versão 2 e agora ela recebe só um parâmetro, só quanto tempo é para esperar. Ela não recebe mais a callback, a função que é para ser chamada assim que se passar esse tempo. E aí, olha só, a primeira esperar não retornava nada, mas a segunda esperar ela retorna uma promessa. Quando a gente cria uma promessa, a gente tem que passar dois parâmetros. Olha só, new promise. Na verdade, a gente passa um parâmetro. A gente passa para o construtor da promessa uma função que vai ser executada imediatamente. E essa função vai ser executada recebendo dois parâmetros. Um chama resolver e o outro chama rejeitar. E aí, aqui dentro, eu vou fazer alguma coisa que pode levar um tempo. Tipo assim, ou seja, assíncrono. Essa coisa pode ser simplesmente eu pedir para esperar um tempo. Então, set timeout. Aí, assim que um certo tempo se passar, eu vou executar aqui uma função que vai resolver essa promessa. E isso pode ser feito daqui a, sei lá, 1 segundo. Então, olha só, a promessa ela é um objeto que garante que algo vai acontecer. E esse algo, ele pode dar certo ou ele pode dar errado. Ou seja, a promessa ela pode ser resolvida ou ela pode ser rejeitada em caso de erro. Se eu quiser criar uma promessa que simplesmente faz o programa esperar por X segundos ou X milissegundos, não tem como isso dar errado, tá? Dando certo, como que a promessa, como que essa função que eu passei para o construtor da promessa informa que ela foi resolvida, que deu tudo certo? Basta eu chamar, eu invocar essa função resolver. Se deu algum erro, basta eu invocar a função rejeitar. E foi isso que a gente fez, que eu fiz ali nessa segunda versão da função esperar. Vamos executar ela. Então, ó, esperar V2 para esperar 2.500 milissegundos, ou seja, 2 segundos e meio. E aí, assim que terminar, eu quero imprimir no console esperou 2.500. Aí eu dei o Enter para executar, aí não aconteceu nada, e aí depois printou, esperou 2.500 milissegundos. Caso eu queira fazer igual lá em cima, que eu esperei, fiz uma coisa, depois esperei mais e fiz uma segunda coisa, como é que a gente poderia fazer? Esperar, V2. Aí olha só, espere 2 segundos e meio. Então, coloque, imprima no terminal V1. Ou esperou 2.500. Então,
espere mais um segundo. Então, print esse console.log aqui. Esperou mais um segundo. Vamos testar. Printou 2,5 segundos, aí esperou mais um segundo e printou o segundo. Olha só, esse código aqui, ó, ele está executando coisas assíncronas, uma depois da outra, mas sem a bagunça de eu ter uma situação como essa. Inclusive, para evitar bagunças como essa aqui, foi o principal motivador do pessoal criar esse lance da promessa em JavaScript. Que a ideia é, quando você quer fazer várias coisas assíncronas em sequência, antigamente a gente teria que fazer dessa forma, mas hoje em dia, tendo promessas, a gente pode, né, criar funções que retornam promessas e colocar esses thens, esses entões em sequência. Legal, então nós vimos primeiro o que é Ajax, que é a requisição síncrona, vimos o fetch, vimos que ele retorna uma promessa e vimos como que a gente pode utilizar uma promessa colocando o ponto .then e como até que a gente pode criar uma função que retorne uma promessa, que foi o que a gente fez aqui, ó. A esperar v2, ela retorna uma nova promessa, que aí quem chamar essa função, em vez de passar o que ele quer que seja executado em seguida, como parâmetro igual a gente fez aqui, ele vai colocar um ponto .then e especificar para esse .then o que é para ser executado quando a promessa for cumprida. Esse foi o terceiro tópico da aula. Agora, eu quero mostrar para vocês exemplos da gente usar o fetch para a gente poder consumir serviços, né, ou dados de APIs abertas. A primeira que eu vou mostrar para vocês é a do Covid. Eu vou digitar no Google aqui, ó, Covid API, e aí esse primeiro link que aparece já é o que a gente quer. Vocês vão clicar aqui em documentação, e aí ele mostra aqui o manual dessa API do Covid. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou simplesmente... Eu não vou nem criar um arquivo HTML não, tá, gente? Eu vou fazer aqui no próprio terminal para a gente ver o que a gente pode fazer. Aí aqui está a documentação. E se eu pegar... A documentação está falando o seguinte, olha só. Se você enviar uma requisição para este endereço, ele vai listar os casos por todos os estados brasileiros. Mas se você quiser saber coisas específicas de apenas um estado, em vez de colocar API/report/v1, você vai colocar API/report/v1/ o país, /UF de unidade federativa, / a sigla do estado. Se você quiser saber de uma data específica, aí você pode colocar esse parâmetro aqui, depois do Brasil, que é a data. Então, 2020-03-18. Se você quiser dados pelo país, então você vai colocar API Report V1 Brasil, por países, né, vários países. E tem uma última chamada aqui que fala tipo assim, se você quiser saber se essa API está funcionando, se ela está indisponível com algum problema, você pode fazer uma requisição para isso aqui. Vamos começar por ela, que é a mais simples, tá? Então aqui no terminal, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa página aqui da Google, eu vou deletar as coisas dela, para a gente poder escrever nela mesmo. Que aí a gente consegue fazer as coisas mais rapidinho. Olha, é uma página que tem o body vazio, tá? Porque eu deletei o body. E aí vamos fazer o seguinte, ó, fetch. Coloquei a URL. E aí, assim que
essa requisição for realizada e for retornada, eu vou converter a resposta para JSON, porque a resposta vai ser uma string, e eu quero entender essa string como se ela fosse um arquivo JSON. E aí, depois eu quero simplesmente dar um console.log para eu ver a resposta aqui, para a gente pensar em alguma coisa para a gente fazer. Legal, então imprimiu a resposta no terminal. A resposta é um objeto JavaScript que contém o status, ok, o ambiente, produção e a data da resposta, isso aqui, e mais esse AWS aqui que a gente não sabe do que se trata. Legal, vamos fazer uma requisição para listar os dados agrupados para o Brasil. Consolidado, né? Sem separar estado por estado. Então vamos lá, eu vou alterar aqui o endereço. Fizemos a requisição, chegou a resposta. E aí a resposta é um objeto JavaScript que tem uma única propriedade que chama data. Data deve ser de dados, né? E aí, expandindo esse objeto, ele tem a propriedade casos, aí confirmados, país Brasil, mortes, recuperados e a última data de atualização. Aí digamos que você quer fazer alguma coisa com isso aqui. Eu quero mostrar aqui na página qual que é o país e qual que é a quantidade total de casos confirmados. Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma função que mostra casos de um país. Vou criar uma função aqui. E essa função, ela vai receber esse objeto data aqui, ó, que tem as propriedades country, confirmados, casos, etc. Então vai receber dados de um país. Essa função vai fazer o seguinte, ela vai chegar lá no body da página, const body element, e ela vai falar que o body element.winner HTML dele é igual a, vou colocar aqui um H1 que é o título da página, vai ser o nome do país. E aí, logo abaixo, vai ter um parágrafo que fala assim, ó, total de casos, 2 pontos, e aí a gente vai colocar casos confirmados, tá? Esse confirmed aqui. Então, dados.confirmed. Aí aqui eu fecho o parágrafo. Beleza. Então, criei essa função, não chamei ela ainda. Agora, eu quero poder fazer essa requisição e, em vez de printar aqui no terminal, eu quero chamar essa função para que ela preencha a página para mim. Então, olha só. Em vez de eu colocar console.log aqui, eu vou colocar mostra casos de um país. E aí aqui, em vez de resposta só, eu vou colocar o resposta.data, porque eu quero passar isso aqui para a função. Então, resposta.data. Aí, olha só, demorou um tempinho, porque ele estava fazendo a requisição. E aí, assim que a requisição chegou, a função foi invocada e deixa eu aumentar aqui. Não deu para aumentar, mas apareceu o título Brasil e total de casos, o valor, né, que veio na resposta. Então, dessa forma, gente, a gente consegue fazer uma requisição AJAX para um serviço, né, uma API de algum outro lugar e modificar a nossa página
para poder mostrar esses valores. Tá? E esse é o grande lance, né, que a gente quer fazer com essas requisições Ajax. Então eu só mostrei essa aqui do Covid. Vou mostrar agora a de Star Wars, swapi.dev. A de Star Wars é super legal. A gente pode fazer a requisição para perguntar sobre pessoas que participam dos filmes ou planetas que são mencionados ou visitados, espaçonaves, veículos terrestres, várias coisas. Para você saber tudo que você tem à disposição, basta olhar o manual, que, de novo, né, é o que a gente chama de documentação. E aí mostra, né, quais são as pessoas. Aí tem exemplos de rotas que você pode colocar. Então, se você fizer uma requisição para swap.dev/people, você vai pegar todas as pessoas. Se você fizer /people /um identificador, aí você vai pegar uma pessoa específica. Tipo assim, a pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. Mas, se você quiser detalhes sobre os filmes, todos os filmes, coloca /filmes. Se quiser sobre um específico, /filmes /um ID. Você pode pegar sobre veículos, espécies, ou planetas aqui, ó. Sobre os planetas, todos os planetas ou um planeta específico. Então, por exemplo, qual que é a informação de um planeta? Clima, tipo assim, esse aqui é o planeta 1. Esse planeta 1, o nome dele é Tatooine. O clima dele é árido, o diâmetro dele é tanto, os filmes que ele aparece estão aqui, a gravidade dele, população, período orbital, um monte de coisa que eu não faço ideia de como é que o pessoal conseguiu informação. Tipo de terreno do exército, se tem água na superfície e tal. Super legal. Então essa é a Star Wars API. A gente poderia fazer uma requisição para ela aqui, ó. Olha só, vou criar uma função function mostra planeta. E aí aqui eu vou colocar os dados do planeta. Então, se eu fizer uma requisição para Tatooine, tá aqui essa requisição. E aí eu quero mostrar o nome do planeta e o clima desse planeta. Então eu vou colocar aqui, ó, const body é igual body element. Como eu já tenho o H1 lá, eu vou fazer assim, ó, H1, o título, element, const parágrafo, element, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, o título element.innerHTML é igual a dados, o nome do planeta. O nome do planeta é essa propriedade name. Dados.name. pelement.innerHTML. Eu tinha falado que ia colocar o clima, né? Então, clima mais o clima é climate. Dados.climate. Legal, criei essa função. Agora vamos fazer a requisição Ajax. Então, fetch para o planeta 1. Assim que essa requisição retornar, ou seja, .den, resposta, tá ok, resposta.json, eu converti ela para JSON. .den, resposta, tá ok, eu vou mostrar, vou chamar a função mostra planeta, passando a resposta como parâmetro. Vamos ver se funciona. Não funciona. Failed to fetch. Tentando entender aqui. Vou fazer de novo. Deixa eu
fazer a anterior. Então, ó, aqui deu. Ah, loucura aqui, ó. Olha, deu um erro na função que eu criei. Parece que foi um erro de digitação. Se eu clicar aqui, ele me mostra, ó. Viajei aqui. Então vamos redefinir aquela função mostrar planeta consertando isso aqui, ó. Document. Chamar a função Ajax com o fetch. Aí Tatooine e o clima árido. Se eu quiser o planeta 2, Alderaan, clima temperado. Planeta 3, Yavin, quarto, clima temperado e tropical. Essa é a Star Wars API e vocês podem fazer coisas bem legais com ela. E tem a API de Pokémon, que a gente já viu ela, e ela tem muita informação sobre os Pokémons. Vocês podem... Ela é muito mais completa do que essas outras, tá? Tem muitos detalhes, tem, né, link para imagem. Então, se a gente pegar aqui, ó, a gente vai ver imagenzinha. Mas eu não vou entrar em detalhes nela, não. Mas só mostrar para vocês que vocês conseguem pegar, né? Clicando aqui em documentação, eles vão te mostrar tudo que você pode descobrir, né, sobre os Pokémons, que são os dados que estão cadastrados lá. E aí, eu vou terminar com essa lista de várias APIs públicas. Na verdade, eu tenho mais de uma lista aqui. Eu vou disponibilizar com vocês. Por exemplo, se você quiser... Não é da época de vocês, né? Mas tem um cara que chama Chuck Norris. Não sei se vocês conhecem. Aí algum maluco fez uma API com fatos sobre Chuck Norris. E aí você pode vir aqui e fazer uma API para poder pegar um fato aleatório do Chuck Norris. Então, ó, fetch um fato aleatório, assim que a requisição chegar, r.json, ó, esqueci a setinha. Aí olha só, aqui o valor, ó, Chuck Norris não peida, porque o seu peido pode aniquilar todas as formas de vida na Terra. Mas em 21 de dezembro ele pode peidar? Não sei porquê. Outra piada. Essa foi ruim. Google não faz busca por Chuck Norris porque ele sabe que ele não encontra Chuck Norris. O Chuck Norris encontra você. E aí você pode criar um site de coisas de Chuck Norris. Vai ser muito útil, né? Outra coisa, você pode... Nem todas as APIs que estão aqui são coisas divertidas, às vezes são coisas úteis, tá? Uma coisa, por exemplo, ó, o Vagalume, que é um site brasileiro, inclusive, de letra de música. Você pode fazer, né, utilizar a API deles para poder baixar a letra de uma música. Spotify, por exemplo, para você visualizar o catálogo de músicas, gerenciar as bibliotecas e tal. Quando a gente tem APIs que permitem a gente modificar coisas, aí é mais burocrático e menos simples, tá, gente? Então, nessa página aqui que tem várias APIs, se estiver falando aqui, ó, nessa coluna, que é necessário fazer autorização, que olha só, algumas não são necessárias, no. Se a gente for ver a de Pokémon, a de Star Wars, a do Chuck Norris, todas estão com no, não é necessário fazer autenticação. Se for necessário, aí pode ser um pouquinho mais complicado, tá? Mas de toda forma é possível e viável e tal. Às vezes você tem que registrar no site e tal, para eles liberarem acesso. Que mais? Uma coisa super legal também de a gente utilizar a API, não sei se tem aqui, ó, o Weather. Tem toda uma categoria. Por exemplo, você pode ir lá no... Até aqui no Brasil tem o Clima Tempo, né, que é uma agência de
de clima e temperatura e tal. Você pode utilizar a API deles para poder ver qual que é o clima, a temperatura em um certo lugar e tal. Eu, inclusive, vou mostrar para vocês aqui, quando eu estava fazendo a minha graduação, eu tinha um sitezinho pessoal, que aí um negócio que eu quis fazer sem precisar, não tinha motivo nenhum, mas eu achei legal de fazer, era que assim que você entra aqui na página, ele tenta fazer... Parece que está dando problema. Ah, não, conseguiu. Ele faz uma consulta a uma API de clima e temperatura para ver, primeiro, onde que você está. Aí ele identificou que eu estou em Betim. E aí ele pega essa informação de Betim e manda para a API de clima e temperatura para perguntar como é que está a situação em Betim. E aí, se tiver uma situação ensolarada, aparece um efeitinho aqui, tipo uns raizinhos de sol. Mesmo que esteja de noite, aparece raizinho de sol. Mas se a gente alterar aqui para algum outro lugar, não sei, um lugar que vai estar chovendo hoje, colocar aqui Florianópolis. Aí lá em Florianópolis está nublado. Vamos colocar, sei lá, algum lugar no Uruguai. Aí, Uruguai está chovendo. Aí aparece um efeitinho de chuva. E aí tem um quarto jeitinho, que é se tiver em algum lugar que está com trovoadas, aí fica aparecendo uns trovãozinhos também. Uma outra coisa que eu já fiz também utilizando APIs assim. Aí foi, no caso, utilizando a API de Star Wars. Aqui está utilizando a API de Star Wars e uma outra, que é aquela que eu mostrei, e uma outra API também, que mostrava um mapa do universo de Star Wars com os planetas. Aí, cada bolotinha dessa aqui é um planeta, e aí a gente pode, por exemplo, eu não sei se eu estou... Selecionar aqui alguns planetas, só que está bugadinho. E aí ele informa, aí eu utilizando os dados da API que a gente viu, Alderan, por exemplo. Ele informa aqui desses planetas, quais são os climas dele. Então tem 10 planetas com clima temperado, um planeta com clima tropical, um planeta com moist, sei lá que é isso, um frigid, um ártico, dois desconhecido. Quais são os tipos de terreno? Floresta, montanha, planície, urbano e tal. Quais são as línguas faladas nesse planeta? Todas essas informações aqui estão lá naquela API que eu mostrei para vocês. Quais são as pessoas de interesse que têm relação com esse planeta? E aí, humanos da raça Wookiee, que é o do... Gente, fugiu. O Chewbacca. Tá até aqui, né? E quais são as naves que essas pessoas pilotam? Então, assim, o que mais que você poderia fazer? Eu quero fazer um jogo de Pokémon. E aí você pode fazer um jogo de Pokémon consumindo dados da API de Pokémon. Eu quero fazer um jogo de Star Wars. Eu quero fazer um site que mostra, dentre os meus amigos, quem que é o que mais mata lá no Dota, no League of Legends. Vocês podem fazer isso. Tá? Os dados estão disponíveis e isso é um negócio muito interessante da gente fazer. Com relação à atividade, o que eu vou colocar para vocês, a atividade, né, desde a semana passada, ela tem sido opcional, e aí eu vou liberar para vocês o template aqui dessa Pokédex, ou seja, o HTML e o CSS, e aí quem quiser fazê-la pode utilizar isso aqui para poder fazer a sua própria Pokédex, né? Mas eu também vou liberar para tipo assim, não, eu quero fazer um painelzinho para poder mostrar os dados de Covid em Minas Gerais, sei lá, alguma coisa desse tipo. Vocês podem fazer isso também, tá? Então, a atividade dessa semana, eu vou colocar
né, esse template da Pokédex para vocês. Mas se vocês quiserem, não, eu quero fazer alguma coisinha de Star Wars, quero fazer alguma coisinha de Covid, vocês podem fazer, ou de outra coisa, né? Podem fazer também. A de Pokémon ela acaba ficando um pouco mais complexa porque a API ela é muito cheia de informações. Então, por isso que vocês podem, né, também, estou deixando, né, bem livre para vocês fazerem de outra coisa que não sejam aqui essa da Pokédex. Mas era isso que eu queria dizer para vocês, pessoal. Vou abrir agora para perguntas, dúvidas, comentários, ansiedades. Vamos lá, o Vitor Leroy Coutinho, rola de colocar as dúvidas da aula nos vídeos do YouTube só para ser mais fácil revê-las. Ô Vitor, rola sim, eu tenho cortado só porque os vídeos têm ficado muito grandes, tá? Mas eu vamos ver sim. Maria Eduarda Coutinho, não sei se tem muito a ver com a aula, mas se eu quiser mudar o ícone que fica lá se eu quiser mudar o ícone que fica na aba do navegador, por exemplo, se a pessoa clica em tal Pokémon, aparece a imagem dele lá em cima. Como eu faria isso? Maria Eduarda, ótima pergunta. Eu nunca fiz isso não, mas eu sei que dá para fazer. Eu acho que o que você vai fazer vai ser o seguinte. Você vai criar um código JavaScript que vai alterar esse atributo href da tag link que tem esse hell shortcut icon. Vamos fazer o teste aqui, ó. Vamos pegar esse Blastoise aqui, pegar o URL da imagem e vamos fazer esse teste. Ó, via JavaScript, eu vou chegar lá e vou fazer assim, ó. Document.query selector. Aí o que eu quero pegar? A tag link que tem, eu vou fazer um seletor CSS cabulosão, ó. A tag link que tem um atributo que chama com o valor shortcut icon. Então, só para eu testar aqui, ó, ele conseguiu selecionar exatamente o elemento que eu queria. Aí eu vou falar que o atributo href dele é igual a o Blastoise. Aí dei Enter, aí mudou. Então é isso mesmo, então é bem tranquilo de fazer, tá? Basta ser, tipo assim, no clique, você vai pegar o documento que representa o ícone da página e falar que o atributo href dele é o da imagem do Pokémon atual. Mais perguntas, gente? Coutinho, o Pedro Paulo de Inf4 pediu para mandar um oi para você. Um oi dele e um obrigado pela aula, meu. Beleza, Osmar. Valeu. Manda um abração pro Pedro também. Pedro Paulo. Dúvidas, pessoal, sobre o FET, sobre esse tal de Promise, sobre as APIs? Só vou ter dúvida quando fizer e não funcionar. É isso mesmo. Por isso que a gente tem a aulinha de segunda-feira, tá? Pessoal, então, obrigado por vocês terem vindo. Vamos... uma coisa que eu queria pedir para vocês é a seguinte. As próximas 2 semanas a gente não vai ter atividade, tipo assim, exercício e tal. E eu quero que vocês utilizem o tempo para poder fazer o mini projetinho que vocês escolheram. Se vocês quiserem fazer o mini projetinho, né, a gente tem várias ideias aqui para poder fazer desse módulo 3, que é das aplicações com Ajax, utilizando a API e tal. Pode ser muito legal também. E
para as aulas das quintas-feiras, eu vou criar uma enquetezinha com alguns temas que a gente vai falar sobre tópicos, tá? Tipo assim, beleza, já acabamos o curso aqui, então vamos falar mais um pouquinho de alguma coisa, tá? Aí podem ser tópicos na área de jogos, pode ser tópico na área, sei lá, de JavaScript, tópicos em JavaScript, pode ser tópicos aqui em aplicações interativas. Aí a gente vai fazer essa votação e aí até segunda-feira vocês respondem ela para eu poder saber, né, e ter tempo de preparar algum material. Mais uma perguntinha. Carlos Ives, dá para salvar todos os dados pesquisados com o FET? Carlos, ótima pergunta, tá? Ótima pergunta. Inclusive, o pessoal da API de Pokémon, eles pedem encarecidamente, em algum lugar que eu não estou lembrado onde é, mas eles pedem aqui para você não ficar fazendo trocentas vezes a mesma requisição para eles. E como é que a gente faz isso, tá? A gente pode guardar uma requisição que a gente já fez em cache. A gente guarda localmente, né? Tem essa palavra, cache, que é um lugarzinho onde a gente está guardando alguma coisa que a gente pode precisar novamente. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês uma função que eu fiz especificamente por causa desse pedido aí da API do Pokémon. A ideia é que a gente guarde sim, tá? A requisição, a resposta da requisição. E aí, o que eu pensei em criar é o seguinte, eu criei um fetch, uma função que é um fetch amigável, friendly fetch. Amigável porque ele guarda em cache as respostas. E aí a gente pode utilizar este padrão aqui para a gente poder guardar a resposta. Olha só, eu estou armazenando em 2 lugares a resposta. Um é no local storage, que é um espacinho que toda página tem, só que esse espacinho só tem 5 megabytes. Se exceder esse espaço, aí vai dar um erro se você tentar gravar lá. Aí, ou seja, então eu tenho esse local storage como cache e eu criei uma variável cache. Ou seja, o local storage ele é um cache que ele fica guardado mesmo se eu feche a página. Na hora que eu abro a página, ele vai continuar lá, gravado. Mas se não couber eu guardar tudo no local storage, eu vou guardar nessa variável em memória aqui, que se eu atualizar a página, essa variável aqui já vai para o saco. Esse cache aqui ele vai ser perdido. Mas mesmo assim ele é um cache em memória, tá? Que vai estar lá também, vai complementar meu local storage. Então, como que eu uso a função friendly fetch? Eu vou usá-la exatamente como eu uso o fetch. Eu passo aqui https pokeapi.com/tananã. E aí ela retorna uma promessa, eu posso colocar o .then e tal. Então usar o fetch ou o friendly fetch é idêntico, tá? Essa era a minha proposta ao criar essa friendly fetch. E como que ela funciona? Ela primeiro olha, existe alguma coisa lá no local storage para esta URL? Se existir, é retornado para cá. Se não existir, a gente vai olhar dentro da variável cache. E aí vai ser colocado aqui. Se não existir nem aqui, nem ali, isso aqui vai ser falso. Ou seja, ele vai entrar nesse... Na verdade, isso aqui vai ser true, né? Ele vai entrar aqui, ó. E o que eu faço aqui? Eu faço o fetch mesmo, tá? O fetch que vai fazer a requisição para a API de Pokémon. E aí, assim que eu recebi a resposta desse fetch, eu estou salvando no local storage. Só que pode ser que o local storage exceda lá os 5 MB que ele tem disponível. Aí daria um erro. Nesse caso, eu vou salvar nesse cachezinho em memória mesmo, mais volátil, aqui. E aí vou lá e retorno, né, isso que está agora salvo no cache. Caso eu consiga encontrar, né, no cache do local storage ou nesse cache aqui em cima, eu vou lá e tenho que converter daquele formato JSON para, né, objeto JavaScript, vou lá e retorno isso.
Esse código aqui, eu estou utilizando umas coisas mais avançadas ainda do que promise, que é o async e o await, tá? Mas não se preocupem com isso não. O async simplesmente transforma esse retorno aqui em uma promessa, tá? Eu deveria ter colocado esse código aqui como promessa normal, mas eu resolvi brincar com esse async await aqui, mas eu vou criar uma versão dele em promessas puras, digamos assim. Mais dúvidas, pessoal? Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Boa noite, obrigado por terem vindo. E já já eu coloco a descriçãozinha lá da atividade, que de novo, né, ela não necessariamente vocês precisam fazer. E é isso aí. Só respondendo uma